pessoal, esse é mais um ShoujoCast e nós vamos agora fazer aquele vídeo que é o último do ano, é a retrospectiva, mas não a retrospectiva do que de melhor aconteceu esse ano, assim como é a retrospectiva da Valéria, né? Eu até vou falar, né, do mercado de mangá, mas tenho em mente que quando eu for comentar, sei lá, seriados, filmes, etc., eu posso comentar coisas muito antigas que eu só fui ver agora, né? Então, assim, o que de melhor aconteceu nesse ano, na minha opinião? Então, é a minha opinião, né? A minha perspectiva. É o material que eu assisti e gostei. Então, se vocês quiserem me acompanhar, eu ficarei muito honrada em ter vocês nessa jornada. Aliás, muito obrigada àqueles que assistiram, né, os meus vídeos esse ano e deixaram seus comentários, deixaram seus likes. E se quiser dar like nesse vídeo ou dislike, enfim, o que vocês quiserem. Mas fiquem comigo pelo menos um pouquinho, tá? Então, vamos lá. O ano de 2022 foi um ano bem interessante em termos de lançamentos e anúncios de mangás de demografias que são femininas, como shoujo, josei e BL. E a gente sempre tem que ter em mente que o nosso mercado é um mercado pequeno e que vivemos um momento de crise econômica. Ainda assim, as editoras parecem ter se animado bastante e, infelizmente, como a gente não tem os números de vendagens, fica difícil saber se efetivamente a coisa está dando certo. Mas com tanto anúncio, com tanto lançamento, eu imagino que esteja. Começando pela JBC, a editora ela não costuma indicar a demografia dos títulos que ela lança. Quando eles participam de alguma live especial, algo assim, eles até falam. Mas normalmente eles colocam drama, aventura, ação, o que quer que seja. Bem, mas o que a JBC anunciou esse ano? Ela terminou o ano falando que a Katsuki no Yona, da Mizuho Kusanagi, um dos mangás shoujo de maior sucesso no momento, vai sair no Brasil em 2023. Esse anúncio foi feito na CCXP, que foi a maior convenção nerd, geek, otaku do Brasil e que aconteceu em São Paulo no início do mês de dezembro. A Katsuki no Yona é um mangá certamente muito pedido, tem anime, o pessoal até hoje pede uma segunda temporada, possível que até apareça, e o volume 40 da série sai em janeiro do ano que vem. Certamente vai ser o shoujo mais longo já anunciado no Brasil. É um risco, sem dúvida é, mas eu espero que a JBC consiga o sucesso e que quem pediu a Katsuki no Yona compre o mangá. O outro anúncio que foi feito agora foi Orange. A JBC lançou a série original, volume 1 ao 5, lançou o primeiro Gaiden e anunciou o segundo Gaiden, que é o volume 7. Essa série ela demorou bem uns 10 anos para ser publicada. No meu vídeo em que eu falo dos lançamentos, eu até explico os motivos. E a autora jura de pés juntos que esse volume 7 é o último. Eu duvido. Mas, de qualquer maneira, a JBC vai lançá-lo, amém? E também vai reimprimir os volumes anteriores. Orange vale muito a pena, eu recomendo muito. A JBC também anunciou e vai sair, era previsão para dezembro, mas eu não sei se realmente já saiu. Eu vou até procurar, né? Se tiver saído, eu coloco o link para compra lá na descrição ou no primeiro comentário fixo, que é Inuki Kanako no Daikyofu. Aqui no Brasil vai ser Contos Macabros de Kanako Inuki. Então, mangá de terror. Não é o primeiro mangá shoujo de terror, é uma coletânea, na verdade, esse, porque o Junji Ito, muito do que saiu no Brasil dele, e vem saindo, e vem sendo republicado, é shoujo, só que não sai aqui por ser shoujo, sai aqui por ser Junji Ito. Então, nem costumam indicar que se trata de material que saiu em revistas shoujo, e há revistas shoujo especializadas em horror, terror. Eles anunciaram também, um pouquinho antes de Akatsuki no Yona e Orange, um mangazinho josei, curto, 2 volumes, Aoi Uroku Tosuna no Machi, Mermaid Scales and the Town of Sand, da Yoko Komiro. Deve ser este o título em português, eles não colocaram nenhum subtítulo na nossa língua, deixaram em inglês. Eu imagino que vai sair assim. E eles anunciaram também o primeiro volume de uma saga, né,
da Azumiko Nakamura, o Dokyusei. Esta série, né, esse é o primeiro volume, deve sair aqui com o título de Colegas. Eu imagino que vai seguir os títulos internacionais que normalmente remetem a colegas de escola. Mas enfim, essa série ela vai ser o cartão de visita da Azumiko Nakamura, que é uma mangaka muito importante no momento, que produz shoujo, que produz josei, que produz BL, que tem um traço muito característico, né? Eu gosto muito dela e é bom vê-la no Brasil. E além disso, a JBC já lançou o primeiro e o segundo volume de Nana, da reimpressão. Nana é um mangá que está parado há mais de 10 anos no Japão. Não é culpa da JBC se você não leu o final de Nana, para aqueles que não sabem, né? Porque a autora, ela está doente, né? Uma doença que a gente não tem muitos detalhes, mas eu imagino que seja algo de cunho emocional ou psiquiátrico, algo que tem afastado a autora de Nana do mercado de mangá. A gente espera que a Ayazawa, né, a autora de Nana, ela se recupere e que o mangá seja terminado, né? Vamos torcer por ela sempre, né? Mas, em primeiro lugar, e até saiu um texto este ano discutindo isso, em primeiro lugar, a saúde mental da autora, né? A pressão muitas vezes é grande demais e pode prejudicar muito a vida do artista, né? Levando-se em consideração a forma como o mercado funciona no Japão. A Panini, ela, para o tamanho que a Panini tem, para a quantidade de títulos que ela anunciou muito pouco mangá, especificamente para o público feminino. O mais importante, certamente, foi o Kieta Hatsukoi, que é da Haruko, a desenhista é Haruko, a mesma de Ore Monogatari, que já saiu por aqui, e a roteirista é Hinekuri Wataru. Este mangá teve anime, este mangá não teve anime, mas teve dorama. Eu não duvidaria que tivesse anime. E ele é um shoujo escolar, material da Betsuma, material padrão, maior gênero. O gênero mais importante do shoujo mangá é o romance escolar, mas, né, ele tem um ingrediente especial porque o protagonista é um menino que está dividido, né? Não sabe se ama uma menina ou se ama um garoto. Então, assim, isso torna esse mangá muito peculiar. Anunciou-se também, né, o Mimate Diary, que já está caminhando da metade para o final, mangá da Kimi Yoshida, autora de Banana Fish. Banana Fish fez sucesso e eles trouxeram o Mimate Diary, que é um mangá muito importante, teve longa-metragem, foi premiado esse mangá, então eu recomendo muito e devo fazer resenhas no futuro. Ela está pendente, mas eu estou colecionando a série. E eles anunciaram também Sasaki to Miyano, que tem animação, que é um mangá, né, centrado no relacionamento de dois garotos, mas não sai numa revista BL, sai na Comic Gene, que é uma revista muito esquisita, porque quando ela foi lançada com a seguinte propaganda: é uma revista shonen para garotas. Resumindo, é uma revista shoujo, porque a garota que quiser ler shonen, ela vai atrás do shonen de verdade numa revista como a Shonen Jump, a Shonen Sunday ou outra qualquer. Mas, de qualquer maneira, o mangá é muito interessante, fez muito sucesso e, assim, junta aí, né, a Panini trouxe, ou vai trazer, porque ainda não começaram a ser lançados, só um deles, né, o Mimate Diary, 3 títulos de peso. A Mitos, no início de dezembro, sem ser na CCXP, anunciou o Azami no Shiro no Majo, A Feiticeira do Castelo, é o título nacional, de uma autora chamada Jon Tarakini. Sim, Jon, não tem problema, que nem a Georgia Sakura, são mulheres, né? Ou pelo menos assim são identificadas. E esse mangá é um mangá menor dela, né? Um dos mangás lá do início da carreira dela, mas essa autora é uma autora de um mangá muito mais importante, que está fazendo muito sucesso no Japão, e talvez esse mangá da Feiticeira do Castelo possa abrir portas para ele, que é o Umiga Hashiru Endrou, que foi premiado e e certamente vai ter longa-metragem, vai ter dorama, tudo que puder deve sair desse mangá. Então é uma série sobre uma
velhinha de 70 anos, de mais de 70 anos, que fica viúva e descobre a sua paixão pelo cinema, mas não só assistir filmes, ela quer fazer filmes, né? Ela quer ser diretora de cinema. Então, assim, eu realmente não me interessei pela Feiticeira do Castelo, mas eu espero que ele tenha o sucesso necessário para trazer o mangá subsequente da autora, o mangá atual da autora. E a gente chega agora na New Pop. Não tem como eu não dizer que a New Pop é o grande destaque do ano novamente. Primeiro, eles já começaram o ano criando um selo para mangás shoujo josei, que é o selo Sakura. Então, eles já tinham o selo Pride, que é para material BL e GL, né? Girls Love, Yuri, enfim. E agora criaram esse selo específico para shoujo josei. Eles anunciaram e começaram a lançar já um mangá que ele tem tanto peso quanto a Katsuki no Yona, ele tem tanto peso como o Kieta Hatsukoi, que é o Perfect World, da Rie Aruga, que é um mangá que trata do romance, né, de um rapaz que perdeu os movimentos das pernas por conta de um acidente. Ele está em cadeira de rodas e ele reencontra a moça, né, que tinha, né, que eles tinham tido, né, um romance no passado, na época do colégio, e eles se reencontram e ela não sabia do acidente dele. Então, um mangá que foi muito aclamado no Japão, um mangá que teve também dorama e é um mangá importante de verdade. Eles anunciaram também o Taiyo no Ie, da Tamo, que já acabou há algum tempo, mangá que fez também muito sucesso no Japão e que deve sair ano que vem. Anunciaram também outro que deve sair ano que vem, o Tonari no Kaibutsu-kun. Este teve anime, inclusive, também fez muito sucesso, mangá da Robico. E começaram, né, já lançaram, que são mangás de um volume único, eles já lançaram o Florescer do Amor, que é o Hana o Mishmaze, da Keiko Iwashita. Aí você está falando, eu conheço essa autora. Sim, é uma autora muito importante e o mangá dela que fez mais sucesso, e eu espero que venha para o Brasil, é o Living no Matsunaga-san. Então, assim, de novo, é um mangá de um volume que pode abrir portas para outros mangás da autora. Também já foi lançado, né, anunciado, esse ano é lançado, o da Mekoi Mihonshou, que é o Sem Sorte para Amar, da Ai Mizutani. Agora, eles fizeram vários outros anúncios. Então, Honou Switch, da Kujira. Kujira é uma autora de josei mangá que está em alta no Japão. Então, anúncio importante. Anunciaram o Ohayou Ibarahime, da Megumi Morino. Então, como lá a Keiki Iwashita, eu estou lembrando dessa autora. Está lembrando porque ela tem um mangá muito importante que está em publicação, que é o Hananoi-kun Tokoi no Yamai. Eu espero também que este mangá, Ohayou Ibarahime, abra portas para esse mangá mais importante dela. A New Pop vem lançando regularmente mangás Yuri. Ela, acho que há um contrato da editora com a Comic Yuri Hime, que é a revista que publica mangá Yuri, específica disso. E ali dentro, claro, você tem Yuri, que poderia estar numa revista shoujo, numa revista josei, numa revista seinen, numa revista shonen. Assim, você tem histórias muito variadas. E Yuri não é demografia, Yuri é gênero mesmo, porque não há revistas suficientes para que você diga, olha, a gente tem uma demografia que é especializada nisso. Não, uma demografia que tem um público-alvo e que não tem. Não é como BL, não é como Shoujo, Josei, em que você tem dezenas de revistas saindo. Então, eu comprei e resenhei lá para o blog um dos volumes que eles lançaram, que é o Me Casei com uma Colega para Calar Meus Pais. Mangá muito honesto, muito interessante, que discute temas importantes. Mas eles fizeram uma série de anúncios e um deles, que eu acho que vai valer a pena quando sair, é o Hello Melancholic, da Yayoi Ozawa. Este mangá, ele é um mangá sobre uma menina um tanto tímida, que acaba entrando para um clube de música. Os mangás de clube de música são relativamente frequentes. Eu até esperava que esse mangá virasse anime. Talvez ainda vire, né? Ele já terminou no Japão. Fora isso, né, eles anunciaram outro
volume, né, desses mangás semi-autobiográficos, porque eu não acredito que tanta desgraça aconteça na vida dessa mulher, da Kabi Nagata, que é o Diário da Minha Experiência Comigo Mesma. Eles já tinham lançado o Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que é da mesma autora. E eles lançaram também as novels de Me Apaixonei pela Vilã, que é material Yuri. Essas novels viraram mangá e ano que vem vai ter anime. Então a New Pop está lançando um produto que potencialmente vai crescer muito ano que vem, porque as pessoas vão ver o anime saindo e vão querer saber, né, como é que é o livro que deu origem a essa série. Eu vi o trailer, apesar de eu ter uma rejeição muito grande aos isekai reencarnacionistas, o trailer é muito engraçado. Então, assim, eu me senti atraída a ver a série. Eles anunciaram Navilheira, que parece um mangá muito legal. Mangá não, perdão, manhwa muito legal, sobre um senhorzinho idoso de mais de 70 anos que decide realizar o seu sonho, que é ser bailarino. Esse mangá não foi lançado numa revista ou num site, eu não sei como é que ele foi lançado na Coreia do Sul, voltado para o público feminino. Mas certamente é um material muito interessante e virou dorama pela Netflix. Está no ar, se você quiser saber como mais ou menos é o quadrinho, dá uma olhada no dorama. E nós temos também outros lançamentos da New Pop, um que eu gostaria de destacar é a Divina Comédia. Então, a Divina Comédia é uma das obras fundadoras da literatura em língua italiana, do Dante Alighieri, e o Go Nagai fez a sua versão da Divina Comédia. Eu tinha a edição italiana desse mangá e a edição da New Pop ficou muito melhor, muito mais bonita que a edição italiana que eu tenho. Então, recomendo muito, embora não seja shoujo nem josei. Se eu não assisti nenhuma série de anime completa, eu li bastante mangá e publiquei lá no blog várias resenhas. Então, o que eu de melhor, né, eu li esse ano, tá? Eu começo recomendando, e eu fiz um vídeo sobre ele, né, o mangá autobiográfico da Ryu Nama. A mangaka faleceu no início de dezembro, que é sobre a experiência, né, de uma mangaka de 38 anos, aparentemente saudável, que descobre que está com câncer terminal. E ela decide colocar em formato mangá aquilo que ela está vivendo. E é um mangá muito bom. Tá? É um mangá que serve meio como um manual de instruções ou recomendações, tanto para o paciente, né? Coisas assim, o que você vai levar para o hospital, né? Como é que você pode diminuir assim as suas dificuldades, seja com a roupa, o que quer que seja, o que é mais confortável, até como os parentes e amigos podem ajudar essa pessoa que está passando por uma situação tão difícil. E a Ryunama, quando ela termina o seu mangá, que é um volume único, ela diz: Olha, eu estava com câncer terminal e agora o meu diagnóstico mudou, né? Então ela tinha uma previsão de 2 anos de vida, e quando ela termina, ela diz: Olha, esses 2 anos passaram e eu já não estou mais, né, com essa sentença de morte sobre a minha cabeça, porque os médicos disseram que os meus tumores, né, ou desapareceram, ou reduziram bastante, mas o fato é que ela viveu mais do que esses 2 anos, bem mais, mas ela veio a falecer em consequência dessa doença. Em inglês, eu não vou ler o título em japonês, porque eu esqueci como é que se lê 38, mas está lá no vídeo, o card deve estar aparecendo, que eu fiz sobre esse mangá. I'm a terminal cancer patient, but I'm fine. Eu sou uma paciente terminal com câncer, mas eu estou bem, né? O título em japonês era mais longo e fala, eu sou, né, uma mangaka, blá blá blá, de 38 anos que descobriu. De qualquer maneira, é uma questão, é um impacto bem grande. Um outro mangá, né, muito bom, né, que eu comecei a ler esse ano, ele está em publicação no Japão. É um daqueles mangás com aqueles títulos imensos, não sei se ele é derivado de uma light novel, mas Imoto ni Fianze wo Yuzure to Iwareshimashita Saikyo no Ryu ni Kinirarete Masakano Okoku no Tori.
Japonês horrível o meu, mas tudo bem. Esse mangá, né, é do romance entre uma menina e um dragão, né, que toma sua forma humana. Então, uma menina que estava destinada a um casamento dentro de um mundo de fantasia com um dos príncipes, mas a irmã caçula dela quer o noivo, né, o noivo da mais velha, e todos fazem as vontades dessa irmã caçula, e ela consegue, inclusive, difamar a irmã para que a irmã seja rejeitada, e essa irmã que caiu em desgraça, ela decide, ah, não, então eu quero ser sacrificada lá ao dragão para que nosso reino prospere, né? E o dragão não tinha pedido nada, não pedia sacrifício nenhum, mas já que ela se tornou a sua noiva, ele toma a forma humana e os dois passam a morar juntos, né? É um mangá shoujo bem bobinho. Morar junto é dividir a mesma casa, nada acontece entre eles, eles não se beijaram ainda até onde eu li, nem isso fizeram, mas efetivamente os dois se apaixonam, só que o sujeito é um dragão e ele não sabe muito bem como se comportar, então às vezes ele se comporta de umas formas meio equivocadas. Né? Mas é um mangá muito simpático para quem gosta de ler um shoujo bem fofinho, né? Esse acho que foi o melhor que eu li esse ano. Eu continuei a leitura, né, de um dos meus mangás, tornando um dos mangás favoritos, que é o Kokokara wa Otona no Jikan desu, da Tsukino Omani, que está completando 10 anos de carreira. Então ela tem uma carreira que ainda não é muito longa, que é o mangá, né, da menina que tem poderes psíquicos. Então ela vê fantasmas, né, ela vê espíritos, e ela é apaixonada por um sujeito que está sendo atormentado por espíritos. Na altura em que nós estamos nesse mangá, que é um mangá TL, então um mangá teen love, então um mangá que tem um conteúdo para mulheres, mas que tem conteúdo erótico sexual, eles já descobriram, né, que o espírito não é um fantasma, que o espírito é alguém, né, que é um sujeito que está em coma e que o espírito dele está vagando e atormentando principalmente a vida do sujeito, que é o chefe da moça, da protagonista, de quem ela gosta, que se torna o seu namorado, por conta de um acidente acontecido no passado e que acabou vitimando a esposa desse sujeito. Então, a esposa do sujeito morreu, e esse rapaz que está em coma, ele sofreu um acidente porque ele tentou salvá-la lá do carro que a atropelou. Então, mas a gente também não tem certeza de que esse espírito que está vagando lá, atormentando o casal, ele é efetivamente esse rapaz em coma, mas tudo parece que sim. É um mangá muito bem desenhado, é um mangá muito simpático, é um mangá com uma mocinha muito gentil. Então, eu recomendo muito, claro, né, se você é menor de idade, menor de 16, né, acho que por 16 anos já dá, eu recomendo muito esse mangá. Muito mesmo, gosto muito dele. E tem um outro mangá que também está como mangá TL, mas eu acho que isso foi armação da autora, né, que é a Kitano Dorarinu, para poder publicar. Sabe quando você engana o editor porque você não conseguiu publicar em outro lugar? E aí você coloca assim, né, dá uma maquiada no mangá para que ele consiga ser publicado num selo que a princípio não seria para ele. Por quê? Dakara Mou Koishinai é um mangá para gente adulta, não no sentido, né, sexual da coisa, mas porque discute dramas adultos, né? Então a protagonista é uma mulher divorciada, de 30 anos, que viveu um casamento profundamente infeliz com um marido abusador, violento, uma relação muito terrível, e ela teve que fugir do marido, né, com a ajuda da única amiga que ela pôde contactar, porque o marido passou a controlar com quem ela saía, com quem ela falava, trocou o chip do celular dela. Então, é uma situação que mulheres vivem, né, em várias regiões no Brasil, né? Volta e meia se descobre uma mulher vivendo numa situação de cárcere privado. Era essa a condição da protagonista, né? Mas isso é um flashback. Quando a gente começa, ela está morando no interior, ela está trabalhando no mercadinho e ela tinha uma carreira interessante, mas ela está fugindo desse marido. Ela voltou para a cidadezinha do interior. Ela divide lá a casa com a irmã caçula, que trabalha na prefeitura, e ela está sozinha, e ela tem uma necessidade, ela quer um parceiro, ela tem desejo sexual, e de repente aparece um sujeito estranho lá na cidade.
Por que eu estou dizendo que a autora ela enganou? Porque se no início da história a questão do sexo é importante, é só no início da história, né? Então a gente está, sei lá, eu estou no capítulo 40 e sei lá o quê, tudo que saiu até agora, e faz, sei lá, uns 20, 30 capítulos que ninguém faz sexo nesse mangá, num mangá que a princípio está saindo num selo em que a questão do sexo é importante na história. Então, assim, acho que o sexo foi desculpa para ela conseguir publicar. Mas o fato é que nós temos, né? Eles acabam virando um casal, esse sujeito tem um passado misterioso, a gente não sabe muito bem ainda o que, que ele esconde, mas ele é um novelista de sucesso que foi se esconder no interior e que não suporta publicidade, que não tem celular. Só que o marido, o ex-marido da protagonista, vem atrás dela. E o sujeito é uma personagem violenta, violenta mesmo, né? E aí se discute, inclusive dentro do mangá, como a lei japonesa ela é tão, e a nossa não é muito diferente, né? Ela é tão ineficiente que um sujeito que deveria estar preso, né? Porque ele já tentou matar a protagonista mais de uma vez, bateu nela em público, ele continua solto e muito bem, tá? Assim, é um mangá bem realista, tem um traço até bem realista, você não tem aquele traço embelezado, né, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, o que eu falei do Kokokara, o Aotona no Jicandês, o traço da Tsukino Amane é aquele traço mangá mesmo, aquela coisa muito bem bonitinha, etc. O da Karamoko Ishinai, ele me parece, ele tem um traço bem mais realista, as proporções das pessoas são bem do corpo humano normal, o tamanho dos olhos não é aquela coisa gritante, e eu acho que ele poderia estar numa revista seinen ou josei comum, sem problema nenhum. Ele só é TL porque a autora deve ter dado um golpe para poder publicar essa série e obrigada, ela conseguiu, porque ela é uma série muito boa, tá? E eu recomendo bastante. Quando eu comecei a ler, eu não conseguia parar de ler, e eu lendo capítulo atrás de capítulo, capítulo atrás de capítulo, e a autora faz uns ganchos assim muito bons. Ela adora fazer gancho com gente abrindo porta. O que você vai encontrar do outro lado da porta? É o marido abusador? É o entregador de, sei lá, de pizza? O que você vai encontrar ali? Então ela faz uns ganchos excelentes, né? E faz algum tempo que não sai mais nada, mas já tem 40 capítulos aí para quem procurar e encontrar. É muito bom o mangá, muito bom mesmo. O ano passado, né, eu fiz uma das partes aqui da retrospectiva do ano, muito além do mangá. Então, alguma coisa que eu tivesse lido que fosse, claro, legal, né? Que não fosse mangá, fosse um outro tipo de quadrinho. E esse ano eu queria falar do Beco do Rosário, né? Da Ana Luísa Keller. Espero ter falado o nome dela corretamente. Né? Então aqui é o artbookzinho e aqui é o Beco do Rosário. Eu tinha feito uma resenha do Beco do Rosário muito tempo atrás, quando eu comprei o volume 1, porque essa edição é a edição completa da história. E ela, né, a princípio, né, a autora ela lançou um primeiro volume e o segundo volume, se saiu eu não vi, demorou muito. Mas depois ela lançou essa edição integral pela editora Veneta. E o que é o Beco do Rosário? Né? É uma história que acompanha a vida de uma moça, de uma menina, ela começa a menina a história, depois uma moça negra, que sonha em se tornar jornalista. Isso no início do século XX em Porto Alegre. E, ao mesmo tempo, né, a Ana Luísa ela acompanha a reconfiguração da cidade de Porto Alegre. Então, assim, ela é arquiteta, autora, e ela fez o Beco do Rosário enquanto ela estava fazendo a sua dissertação de mestrado, e a sua pesquisa era exatamente sobre essa reconfiguração que Porto Alegre passou para se tornar uma cidade moderna. Isso no início do século XX. Eu estou aqui navegando no site em que você tem, né, as referências visuais, né, e uma série de coisas que ela publicou, mostrando como é que ela produziu esse mangá, como é que ela retratou, né, a história, como ela retratou, por exemplo, personagens históricas, né, usando como referência as fotos dessas personagens, arquitetos, artistas, políticos, etc., cidadãos comuns, né, de uma certa maneira. Então, assim,
O Beco do Rosário começa no iniciozinho do século XX, acho que 1912, e termina em 1926. Esse processo que Porto Alegre passou, né, de reconfiguração para se tornar uma cidade moderna, o Rio de Janeiro tinha passado já bem no iniciozinho do século XX, e a gente chama isso de bota abaixo. Então, você queria transformar o Rio de Janeiro numa capital digna da República, numa capital moderna, de amplas avenidas. É um tipo de mudança, de reconstrução, né, da cidade, do espaço urbano, que começa no século XIX, em Paris e outras cidades, mas que aqui no Brasil tem um impacto muito grande sobre as populações pobres. E a Ana Luísa trabalha isso muito bem dentro do Beco do Rosário. Por quê? Porque você tinha cidades antigas, cidades, algumas delas nascidas na colônia, com ruas estreitas, com cortiços e moradias populares, que ficavam bem no centro da cidade e as pessoas trabalhavam muito perto, né? Moravam e trabalhavam, né? Muito perto. E o que acontece com essa reconfiguração? Essas pessoas pobres, elas acabam sendo expulsas do grande centro urbano e empurradas para as periferias, que vão se constituindo nesse momento. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, as favelas, elas começam a crescer exatamente nesse momento em que você está expulsando gente do centro da cidade e as pessoas não querem ir para as periferias que estão sendo constituídas nesse momento, bairros que vão crescendo e que hoje existem, Madureira e outros, e querem continuar perto do seu trabalho. Então você vai para onde? Você vai para o morro, você vai construir ali aquilo que vai se tornar a favela, tá? E o mesmo processo acontece, mais ou menos seguindo esse mesmo padrão, só que em Porto Alegre ele começa um pouquinho mais tarde. O modelo para essas cidades civilizadas, higienizadas, modernas, eram cidades europeias. E no caso de Porto Alegre, isso está no Beco do Rosário, nós vamos ter a questão da influência alemã. Então, a Vitória é uma moça negra e a protagonista, e sonha em ser jornalista, mas ela tem, né, como seu interesse romântico um sujeito chamado Theo, que é de uma família mais rica, família importante de Porto Alegre, uma família de origem germânica, tanto que ele foi estudar na Europa, ele lutou na Primeira Guerra do lado da Alemanha e ele volta engenheiro para o Brasil. Então, também se discutem essas questões dentro do Beco do Rosário, que são questões ligadas a racismo e, e essa ideia, né, de transformar Porto Alegre, que foi fundada, né, por açorianos, né, por imigrantes que vinham da Ilha dos Açores, do arquipélago dos Açores, desculpa, português, em uma cidade alemã na América. Então, tudo isso ela discute e ela dialoga muito bem com as fontes históricas, ela dialoga muito bem com a questão da arquitetura, porque ela é arquiteta, então, assim, o traço, a quadrinização, tudo é muito legal, né? Ela faz um trabalho excepcional. O Beco do Rosário está sendo vendido no site da Ana Luísa e eu comprei por R$ 50 com frete grátis. Acredito que esteja ainda no mesmo preço. Então você vem o álbum, né, a graphic novel, o quadrinho, e vem também, né, essa espécie de artbook com algumas, né, dos desenhos. Isso que vocês veem aqui no site, né, que eu estou navegando aqui nesse momento. Então, assim, muito além do mangá, recomendação dessa vez é um quadrinho brasileiro. Um quadrinho que foi completado, né, foi lançado acho que em 2020, nessa versão integral, mas que está ainda disponível no site da autora para compra. Ela estava na CCXP e acho que ela criou essa promoção, né, fez esse artbook pequenininho para lançar na CCXP. Se eu não vi nenhum anime, né, eu vi alguns seriados na TV. E, claro, não sou a figura que fica vendo dezenas de seriados e um monte de seriados, né? Mas alguns dos que eu vi eu gostaria de destacar como aqueles que eu achei mais interessantes. Então, assim, eu não consegui concluir séries que eu estava acompanhando. Eu não concluí, por exemplo, a terceira temporada de A Discovery of Witches. Vou tentar concluir em janeiro e resenhar em janeiro. Mas eu consegui acompanhar, né,
Bridgerton, que eu terminei de assistir a primeira temporada, porque eu tinha deixado os 2 últimos capítulos parados, então concluí para entrar a segunda temporada. E eu acho Bridgerton uma grande bobagem, mas uma bobagem muito enfeitada e deliciosa de se assistir. E gostei muito mais da segunda temporada do que da primeira, tá? E, e acho que um dos motivos é a dinâmica do casal, né? Do Jonathan Bailey e da Simone Ashley. Os dois são muito bonitos, são muito lindos. E eu acho que uma das questões importantes dessa segunda temporada, né? E que é algo realmente notável, é que você tem, né, no papel do protagonista, do herói romântico da série, um ator que é abertamente homossexual. Isso não é bobagem, né? Porque durante décadas eu recomendo que um canal do YouTube muito bom chamado Sociocrônica, que trata, né, das histórias da velha Hollywood, etc. Eles têm bons vídeos discutindo essa questão que eu vou comentar agora, é que muitas vezes atores, né, eram obrigados a não revelar a sua sexualidade, a sua orientação sexual, eram obrigados muitas vezes a se casar para manter as aparências, né? E um exemplo de um ator, né, que revelou-se homossexual, isso em 2010, se não me engano, que foi o Richard Chamberlain, que durante mais de 30 anos foi um galã do cinema e da TV. E quando ele sai do armário, quando ele se revela, eu lembro muito bem, né, das discussões em grupos, na verdade, grupos do Orkut principalmente, de mulheres que liam romances e não sei o quê, e também de comentários em vídeos dele, né, no YouTube, dizendo: Ah, tá vendo? Ele nunca me enganou. Veja que ele beija a mulher, mas ele não morre. Então, assim, e aí o próprio Richard Chamberlain ele deu uma entrevista dizendo, né, recomendando que se você é um ator, se você quer ser, né, fazer papéis românticos, seu protagonista, nunca revele a sua sexualidade. E o Jonathan Bailey, ele conseguiu, né, ser aí, né, o homem mais desejado, né, dessa temporada e provavelmente continuará sendo um dos mais desejados das próximas temporadas, sem esconder a sua orientação sexual. Ou seja, ele é um ator, ele está interpretando um homem hétero, sim, da mesma maneira que tantos homens hétero interpretaram homens gays no cinema. Não estou entrando em discussões de representatividade. E a Simone Ashley, apesar da questão racial em Bridgerton ser muito incômoda para mim, porque toda a premissa da série, que não é a premissa, isso não está nos livros, né? Isso é uma coisa lá da Shonda, esqueci o sobrenome dela, né? É que um casamento real, o casamento da princesa Charlotte com o rei George III, e ela na série é uma mulher negra, e vai ter uma série prequel de Bridgerton, que já tem o trailer rolando, né? Protagonizada pela Charlotte, que um casamento entre uma princesa negra e um rei branco mudou toda a dinâmica racial da Terra inteira, né? Então, em Bridgerton você não tem racismo, brancos, negros, asiáticos, indianos, enfim, todo mundo convive bem em harmonia, mas apesar das questões raciais serem diluídas, terem acabado, as questões de gênero e as questões de classe, elas permanecem. Então isso é muito ridículo, mas Bridgerton é muito simpático, tem sequências que são divertidas, românticas. Essa segunda temporada é menos erótica e, enfim, eu gosto de Bridgerton e vamos ver o que eles vão oferecer na terceira temporada. Espero que não demore muito a estrear. Outra série, e essa eu não fiz resenha no blog, que eu comecei a assistir e não terminei a temporada, é o Star Trek Strange New Worlds. Eu sou tracker, só que nos últimos anos, salvo por Lower Decks, que é uma animação, eu não tinha visto nada de Jornada nas Estrelas que tivesse despertado a minha atenção, que tivesse me convencido. Mas eu assisti vários episódios de Strange New Worlds, que revisita lá, né, a nave, a Enterprise, antes do Kirk, durante, né, o comando do Capitão Pike, com o Spock jovem. E eu achei que essa série conseguiu captar muito bem o espírito da série original, atualizando uma série de questões, mas me fez ficar feliz em assistir alguma coisa de Jornada nas Estrelas de novo.
com atores e atrizes de verdade. Então, assim, de você estar revisitando essa série, principalmente a série clássica lá atrás, de 1966, 67, 68, é, respeitosamente, mas fazendo as alterações que são necessárias para as novas gerações. Então, adorei. E espero terminar a temporada, a próxima, e fazer resenhas aprofundando as discussões. Outra série que eu assisti foi o Miss Marvel. Não consegui assistir a Mulher Hulk. Eu comecei a assistir, mas sempre acontecia alguma coisa e eu acabo perdendo o fio da meada muito fácil. E achei Miss Marvel, né, muito diferente do quadrinho. Eu tenho a maioria dos álbuns aqui em casa, lançados pela Panini do Brasil. Diferente do quadrinho em alguns aspectos, mas captando a essência dele. E oferecendo uma heroína adolescente que parece adolescente e que tem lá uma série de questões familiares. Eu acho que a primeira temporada poderia ser melhor. Certas questões de desenvolvimento não foram tão boas assim. Mas, no geral, foi uma série bem satisfatória, bem divertida, e eu espero que tenha uma segunda temporada, né? Eu sei que vai ter um filme da Marvel chamado The Marvels, com as super-heroínas, uma delas é a Miss Marvel, mas eu gostaria de ver o elenco de Miss Marvel voltando de novo, o Bruno e, e a melhor amiga da Miss Marvel, da Kamala, né, que é a Nakia, e revisitar, né, essas personagens. Então, assim, dentre as séries, acho que Miss Marvel me satisfez bastante, dialogou muito com os quadrinhos da Miss Marvel, mas também com os mangás, né, as várias referências ao mangá, né, porque a Kamala é uma nerd, né, claro, ela gosta muito mais de histórias de super-herói, mas ela gosta também de anime, de mangá, isso fica muito evidente na série. E uma série do Prime Video que eu fiz uma resenha, mas eu não terminei de resenhar os últimos episódios, que é Paper Girls. É muito difícil, né, até hoje, você ter séries protagonizadas e filmes também por meninas adolescentes em situação de aventura, né? E, e a construção de laços de amizade, os dramas, né, que essas meninas vivem, dramas que são dramas corriqueiros, como a primeira menstruação, uma questão que aparece lá em Paper Girls. Paper Girls é baseado, né, em um quadrinho americano, então são meninas entregadoras de papel, se não me engano, no ano de 1989, e aí elas acabam presas numa guerra entre facções que visam controlar a viagem no tempo ou dificultar que um grupo possa viajar ou ter o controle das linhas temporais. E Paper Girls me ofereceu, inclusive, uma primeira temporada que me pareceu bem superior, né? Não tinha os defeitinhos que eu vi no Miss Marvel, né? Com um elenco de meninas muito legal e que tinha muito potencial para desenvolvimento. Então elas viajam para 10 anos no futuro e depois, quando você chega lá no final da temporada, umas são jogadas no futuro, outras são jogadas no passado. O problema é que, a princípio, o Prime Video cancelou, né, a série. O quadrinho, ele ele conta, né, tem a história toda, já está completo, acho que são 6 volumes, não fui checar. Mas a série se afasta um pouco do quadrinho, ou muito do quadrinho, mas o quadrinho essencialmente está contando basicamente a mesma história. Então, assim, eu acho que foi uma série bem legal também, com referência. Teve robô gigante. é, Você encontra o seu eu do futuro morre diante, é exterminado diante dos seus olhos. É assim, eventos bem traumáticos para essas meninas. E ao mesmo tempo, né, ao longo dessa temporada, você vai construindo lá os laços de amizade em garotas que não se conheciam, elas eram entregadoras de jornal, né, nessa nesse início da série, que tinham se encontrado mais que por acidente e ficaram juntas porque era o dia seguinte, né, era a noite do Halloween, a manhã, né, do dia seguinte do Halloween, e era uma noite em que tinha muita gente bêbada e fazendo bobagem na rua, então elas decidem ficar juntas e acabam se envolvendo nessa aventura. Eu recomendo o Paper Girls, então, Miss Marvel é o Disney Plus, o Paper Girls está no Prime Video, Bridgerton é Netflix.
E Star Trek Strange New Worlds eu não sei onde está, não sei se é na Paramount, não sei o que, mas eu consegui por outros meios. Então, assim, são as séries que eu assisti e que acabaram cobrindo aí vários dos meus campos de interesse, né? Então você tem a série de época que alucinada, que é Bridgerton, tem a ficção científica Star Trek e o Paper Girls, mas Paper Girls falando, né, da relação entre meninas, da sororidade, da amizade, do primeiro amor, enfim. E tem o Miss Marvel que está dentro do universo desse grande universo cinemático da Marvel e que se encaixa ali muito bem, de forma muito divertida. Eu fui muito, muito pouco ao cinema esse ano, né? Assim, seja por estar agora morando longe do cinema, seja por conta da pandemia ainda. Então, eu saio. Antes eu saía do trabalho e aí a minha filha ainda estava na escola, na época da educação infantil, estudava no semi-integral, então eu ia ao cinema à tarde, depois saía do cinema e ia buscar a Júlia na escola. Então agora ela não está mais nesse esquema e eu acabo vindo para casa muito para cuidar dela e aí não tem como encaixar o cinema, a não ser que seja um cinema com ela, né? Ou que eu crie outras estratégias para poder ir ao cinema. Mas de qualquer maneira, a ideia de estar em um local fechado, às vezes com muitas pessoas, ainda me causa muita aflição, né? Já basta ter que estar em sala de aula por conta da Covid, né? Eu peguei Covid esse ano, não foi uma experiência agradável, não. Mesmo estando vacinada com 4 doses da vacina. Então, vamos parar de enrolar. Eu fui muito pouco ao cinema. Eu acho que no cinema eu fui ver desenho animado com a Júlia, nenhum deles efetivamente memorável. Eu fui ver o filme de Harry Potter, né, o último Animais Fantásticos, que não foi um bom filme. Eu só fui porque a Júlia está nessa fase Harry Potter, né? Ela gosta muito da série. Não vou entrar em questões com Júlia, com uma criança de 8 anos, à época agora 9, por conta das falas da J.K. Rowling. Então fui com ela ao cinema. Ela gosta dos personagens, ela gosta do universo de Harry Potter e Harry Potter é efetivamente coisa para criança e adolescente que os adultos embarcam porque embarcam. Então nada de memorável aí dentro do material infantil. Agora, eu fui ao cinema e assisti 2 filmes no cinema, curiosamente os 2 filmes da Marvel. O primeiro foi o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Digo que achei um filme muito bem executado, muito bom. O Sam Raimi conseguiu, né, trazer uma série de referências do universo dos filmes de terror para dentro daquele filme. Mas ao mesmo tempo que foi um filme muito bom, eu vou voltar a falar dele nas minhas grandes decepções do ano. Então eu adoro o Benedict Cumberbatch, ele está sempre excelente, eu acho que foram saídas muito boas. A menina que faz a América Chaves, que é uma adolescente de fato, a menina estava muito bem no filme, eu espero que ela seja reaproveitada em outros materiais da Marvel. Então foi o primeiro filme que eu vi no cinema, ou seja, eu estou em dezembro, eu só fui ver filmes, chamar isso de filme adulto? Não. Filmes que não são filmes infantis, efetivamente, eu só fui ver 2 e foram 2 filmes da Marvel. E o outro foi o Wakanda Forever, que, dada a situação, né, do Pantera Negra, né, da morte do protagonista, eu acho que eles fizeram um trabalho de extrema competência na continuação. Não é um filme excelente, mas é um filme muito bom. E é um filme que mostra tanto esse protagonismo das mulheres, então, a Shuri, a rainha, né, as guerreiras, as Dora Milaje, e nesse sentido, né, um filme que coloca as mulheres negras, como elementos centrais e fortes nesse filme, mas apresenta, acho que um dos melhores vilões, porque não é um vilão simplesmente desse universo cinemático da Marvel, que é o Namor. Quem acompanha as minhas resenhas no Show de Café sabe que uma das grandes críticas, as minhas maiores críticas aos filmes da Marvel normalmente são: os vilões são ruins. Os vilões são fracos. Eu acho o Thanos um vilão com motivações
ridículas, tá? Eu sei que muita gente gosta do Thanos, mas eu acho o Thanos ridículo, ridículo. A gente embarca, a gente compra, os filmes foram legais, mas aquela história dele não me desce. Mas, de qualquer maneira, esse ano, tanto no Doutor Estranho quanto em Wakanda Forever, nós temos vilões de respeito. No Doutor Estranho é a Wanda. Falo do problema depois. No caso de Wakanda Forever é o Namor. E o Namor é um vilão com camadas, né? Fora que a construção dele como uma personagem, né? Que vai estar ligada à cultura maia. O pessoal fala asteca, mas eu identifiquei aquilo mais com maia do que asteca, né? A cultura maia, etc. A construção da personagem eu acho que foi muito boa. E eu espero que o Namor tenha, né, espaço e mais espaço em outros filmes, talvez interagindo com outros heróis da Marvel ou até com Pantera Negra, tá? Eu vi, mas não resenhei, falha minha, tá? Os Eternos, um filme bom, mas não excelente, eu espero ainda resenhá-lo. E o Red, né, da Disney, Pixar, que eu vi com a Júlia, a gente viu logo que foi lançado. Eu comecei a resenha e não terminei a resenha, mas que pelas suas referências ao ao anime, a Sailor Moon, né, pelas múltiplas referências culturais e pela forma como o desenho trabalha, né, a questão da relação mãe e filha, eu achei que foi um desenho muito bom, bem, né, bem acima das minhas expectativas, né? E com uma trilha sonora muito legal também, né? A referência àquelas boy bands lá do início dos anos 90. Então, assim, um filme divertido. Eu não fui criança nos anos 90. Nos anos 90 eu já estava no final da minha adolescência, no início dos anos 90. Então, as referências não me tocam, né? Não me tocam profundamente, mas eu as conheço praticamente todas. Então, assim, achei bem legal. A Júlia gostou bastante, eu também gostei. Mas eu acho que o melhor filme que eu vi, e que eu tenho a resenha lá, foi um filme coreano, antigo. Eu vi uma cena dele em algum lugar. Eu falei, eu quero esse filme, que é o Frozen Flower, Flor Congelada. Esse filme, acho que de 2008, e é um filme histórico, ou pelo menos tem o seu referencial histórico ali, né, do drama do rei, que, que não sente desejo por mulheres, só sente desejo por homens, mas ele tem que produzir um herdeiro, e a Coreia, sob o domínio, né? Não um domínio direto, né? Mas sobre uma influência, uma pressão chinesa, então ele produziu um herdeiro, ou provavelmente ele perderia o trono, e aí ele não quer consumar o casamento com a princesa, que é uma princesa chinesa, e escala o seu amante para fazer isso por ele, né? Para engravidar a sua esposa. Né? Você vai lá fazer isso por mim. Só que no final das contas, a situação sai do controle porque a rainha e esse amante do rei se apaixonam, assim. É um filme que ele é interessante porque ele tem drama, ele tem romance, ele tem tragédia, ele tem aventura. E eu não costumo ver filmes coreanos e não costumo mesmo. Vi muito poucos. E eu realmente achei um filme muito empolgante. Então, para mim, acho que foi o melhor filme que eu assisti, e nem um filme novo, né? Um filme relativamente antigo. Maior decepção do ano, né? O filme Persuasão da Netflix, né? Então, o último romance completo de Jane Austen. E a gente esperou, né, esse filme e os trailers foram começando a sair e as coisas começaram a ficar esquisitas. Não, mas não vamos criticar o trailer, vamos esperar sair o filme. E foi um resultado realmente muito triste, né? Desfiguraram a protagonista a ponto de ser muito difícil reconhecer, né, a Anne Elliot, que é uma moça madura, equilibrada, né, que rejeitou o amor da sua vida, né, por conta dos preconceitos de classe e agora está tendo uma segunda chance. Foi transformada numa, sei lá, uma personagem vazia, quase na Bridget Jones, né, sem o charme da Bridget Jones. E uma história com humor forçado e com diálogos extremamente grosseiros, assim. Eu fiquei muito decepcionada e até coloquei aí no vídeo, né, um post que eu fiz lá atrás, né, quando eu estava assistindo o início de Bridgerton, da primeira temporada, e falei assim, poxa, tá fazendo tanto sucesso, né, de repente a Netflix se anima a fazer
alguma coisa de Jane Austen. E se animou, foi fazer persuasão e fez essa lambança aí. O pior é que o pessoal envolvido na produção está falando em fazer Orgulho e Preconceito. Já está, né? Já passou da época de uma nova adaptação de Orgulho e Preconceito. Eu espero que não, tá? Porque efetivamente ficou muito ruim. Mas por conta disso, eu acabei me obrigando a assistir de novo e resenhar, porque eu não tinha resenhado, as duas versões anteriores em formato filme de Persuasão. Então, estão as três resenhas lá no site. E eu achei muito engraçado quando eu postei a minha crítica, que houve uma moça que falou o seguinte: ah, se você quer ler o livro chato, fica com o livro, não vê o filme. A adaptação não precisa e não deve, aliás, ser igual ao original. Nenhuma adaptação é. Mas você precisa respeitar o material de origem a ponto de você conseguir reconhecer as personagens ali dentro. Se houve alguma coisa boa nesse Persuasão, foi o Henry Golding, né, que é um ator, o ator que faz o boy lixo da história, né, o primo da mocinha, Mr. Elliot, que quer dar o golpe do baú e quer casar com ela, né, enfim, né, tá lá no rolo, que é um ator muito bonito, muito elegante, e eu acabei de ver hoje um filme com ele, né, que eu não tinha visto, Last Christmas, em que ele tá lindo. Então, se você quiser ver esse homem atuando bem, você pode pegar outros filmes com ele, né? Porque ele é a única coisa, eu acho que, de destaque positivo nesse filme, muito, muito, muito ruim. Como as nossas expectativas acabam sendo maiores do que deveriam, a decepção foi muito grande, né? Um lixo de filme, não recomendo. Uma outra decepção grande do ano foi a Wanda, né? A Wanda no filme do Doutor Estranho. Vejam bem, a Wanda, ela é uma personagem muito poderosa, ela teve uma trajetória muito bem construída no seriado WandaVision, que foi o destaque positivo que eu coloquei do ano passado. E ela vai voltar agora no filme do Doutor Estranho como uma vilã de respeito, uma grande vilã. Antes que alguém venha falar, mas nos quadrinhos ela é uma personagem estável, eu não quero saber dos quadrinhos, tá? Você está acompanhando seriados e filmes dentro desse universo do cinema da Marvel. Eles bebem nos quadrinhos, mas eles não estão retratando os quadrinhos ali. A opção de colocar a mulher, né, poderosa como uma mulher que enlouquece, isso é um clichê antigo e é um clichê ruim e é um clichê muito machista. Veja, eu elogiei o filme Doutor Estranho. O filme é muito bom. Tem uma das melhores vilãs do universo da Marvel. Porém, destruírem a Wanda como eles fizeram, esquecerem de tudo que ela tinha vivido e da trajetória dela, do amadurecimento, da superação do luto, talvez não da culpa, mas do luto, foi muito ruim. E vejam que ela enlouquece porque ela é exposta a um livro, né, maligno, mas o Doutor Estranho, ao ser exposto ao mesmo livro, ele simplesmente consegue vencer o mal, consegue se tornar mais poderoso ainda. Então, assim, a Wanda se destrói nesse contato com um artefato mágico e o homem se fortalece. E aí eu recomendo um vídeo, já falei do canal nesse programa, do Sociocrônica, que vai discutir esse clichê no cinema, tá? É um canal muito bom e eles têm um vídeo redondinho sobre isso, então eu não vou me prolongar aqui. Então são as minhas duas grandes decepções do ano. Persuasão e a Wanda em Doutor Estranho. O filme é bom, o filme é muito bom, mas destrói uma personagem que era uma personagem muito interessante, que tinha tido um crescimento excepcional na sua série de TV. Estou chegando no final, já estou cansada de falar. As boas surpresas do ano, né? Vamos lá. A primeira delas, né, foi que eu comecei a ler as novels de Watashi no Shiawase Nakekon, que começou como livro, eu estou lendo o segundo livro agora, tem 3 desses livros que foram lançados nos Estados Unidos, no Japão está no livro 6. Eu não tinha, né, ainda lido nenhuma light novel, nenhuma, tá? É uma leitura fácil, são livros pequenos, infelizmente só
só tem capa desenhada, não tem ilustração dentro. Eu fui, comprei não, porque meu marido lê light novel, falou, não, tem umas ilustrações bonitas. Acho que ele lê, acho que eu peguei e não tem. Mas o Atashi no Shiawase no que na ai, embolou na minha boca. O Atashi no Shiawase Nakekon vai ter anime ano que vem e filme live action. E essa série, ela tá fazendo um sucesso tão grande no Japão que eu ficava intrigada, né? Por que essa série tá fazendo, né? Tá causando tanto impacto? Eu olhei o mangá não me convenceu muito. Mas pegando o livro, e veja, a série começou como livro, então ela não foi pensada para ser mangá primeiro. Eu comecei a entender, né? Então, para quem não conhece a história, nós estamos num Japão de história alternativa, onde algumas pessoas nascem com poderes, e a nossa protagonista, que é a Mio, ela é filha, né? Ela é fruto de um casamento planejado de duas linhagens que têm esses dons. Só que aparentemente ela nasce sem nenhum dom. Como o pai dela foi obrigado a largar a mulher que ele amava para casar com a mãe da protagonista, quando ele percebe que a filha que nasceu desse casamento não tem poder nenhum, ele se desinteressa pela menina e a mãe da Mio acaba morrendo. Quando ele fica viúvo, ele prontamente casa com a amante que tem uma filha e essa filha nasce com poderes. Então, a nossa mocinha ela vai passar a sua infância e adolescência sendo tripudiada, humilhada e, e a autora retrata muito bem essa situação de abuso que faz com que a pessoa ela tenha dificuldades em sorrir, ela tenha dificuldades em acreditar que ela tem algum valor. Então, a Mio ela tem uma vida de sofrimento. E aí, um belo dia, o pai a chama, né? E ela acha que vai ser para casar com o vizinho, que foi o único amigo que ela teve na infância, que é o único sujeito naquela casa hostil. A trata bem, mas na verdade o pai escolheu casar a irmã caçula com esse vizinho que gosta da protagonista e mandar a protagonista para a casa de um outro sujeito para ser a noiva dele. Esse outro sujeito ele tem, né, ele é de uma família mais poderosa que a família dela. Ele é um sujeito muito importante, de fato, muito bonito, mas ele espanta todas as noivas que aparecem por lá. Então é a fera, né? A fera que mora na floresta, numa casinha humilde e tal, por opção dele. Só que a Mio vai para lá e depois, né, de um desajuste inicial, o sujeito, que é o Kyoka, ele decide, né, que ele quer manter a Mio como noiva. O livro 1, ele é todo fechadinho, né? Ele tem princípio, meio e fim, tem vilões muito claros, tem nossa mocinha descobrindo, né, que sim, há pessoas que podem amá-la e que sim, ela merece ser amada. Então eu acredito que vai ser o que vai aparecer no anime e no filme. Mas a história continua e a autora, né, que eu até não anotei, a autora deveria ter anotado, ela é extremamente competente em fazer com que a gente simpatize com a sua protagonista, goste dela, a ame e queira ver aquela menina feliz. Então, assim, duas razões para o sucesso dessa série, que foi uma das grandes, né? Comecei agora no final, em dezembro, que eu comecei a ler. Ponto número 1, a autora retrata muito bem a situação de uma pessoa abusada, né? Abusada desde a infância, humilhada, privada de amor, privada de afeto, que tem a sua autoestima massacrada. E por outro lado, ela nos oferece uma mocinha, né, que todo mundo quer que aquela menina seja feliz. A tradução do título é Meu Casamento Feliz. Então, assim, vale a pena assistir, é realmente bem legal. Outras boas surpresas estão ligadas a um hábito que eu tenho, né, que às vezes eu consigo, que é assistir novela, né? Novelas e mangás têm muito em comum porque são obras abertas. E depois da pandemia terminada, ou pelo menos controlada, ou pelo menos diminuída, porque não acabou, as novelas voltaram a ser obras abertas. Então, aquela ideia da novela estrear toda fechada, né? A maioria das novelas da TV aberta hoje, elas estão
de novo, dialogando com a audiência e com aquilo que as pessoas que assistem querem. Então, esse ano eu assisti uma novela nova, que é Além da Ilusão, que tinha uma série de defeitos, que é coisa típica dessas novelas mais contemporâneas, mas que tinha uma história interessante de um sujeito que é injustamente acusado e teve como destaque, eu acho, né, o desempenho de, de alguns atores e atrizes, né? Um deles, o Antônio Calone, que fazia às vezes de vilão, mas era um sujeito que tinha transtornos mentais sérios e ele entregou uma interpretação assim muito, muito, muito impactante. A outra personagem que merece destaque é a Arminda, né, que era interpretada pela Caroline Dalla Roça, que era a melhor amiga da mocinha. E normalmente, né, a melhor amiga, o melhor amigo da mocinha, do mocinho, não tem história própria, eles são quase a orelha, né? Só ficam lá para ouvir, para aconselhar, até fazer uma ponte com outra novela que eu estou assistindo, que eu não gostei quando ela passou lá no início, mas estou gostando com reservas, não vou me estender mais na crítica, mas que tem uma personagem lá que é o melhor amigo do mocinho, do irmão do mocinho, etc. Ele ouve os problemas, ele dá conselho, se precisa de alguém para tocar piano, ele sabe tocar piano, etc., mas ele não tem uma vida própria. E no caso dessa novela, até porque a trama principal, né, da protagonista, que era interpretada pela Larissa Manoela, não andava muito, era muito enrolada, era muito amarrada, as aventuras da melhor amiga, né, que era a menina namoradeira e a menina que vivia se metendo em encrenca, que é a Arminda, acabaram fazendo com que essa menina brilhasse muito dentro da novela. Então, assim, você assistiu uma novela, mas para ver, né, o que, que uma coadjuvante, que a princípio deveria ser uma coadjuvante menor, está fazendo, do que propriamente os protagonistas. Falando ainda em novela, né, eu estou assistindo duas novelas no Canal Viva, que são novelas antigas, né? O Canal Vivo ele se presta a isso. Uma é A Força de um Desejo, que eu lembro quando ela passou, na época que eu estava no final da faculdade. Eu não gostei da novela, continuo tendo sérias críticas à novela, mas ainda não entendi por que eu não gostava. Provavelmente alguma coisa vai acontecer daqui a pouco que vai me lembrar, né, vai dar um estalo, né, de por que aquela novela não me agradava. Né? É uma novela do Gilberto Braga em que ele escreveu contra a vontade. Eu tenho lá os livros, dois livros com entrevistas do Gilberto Braga, né? Então foi uma novela que tinha como objetivo levantar a audiência do horário das 6, então nada como chamar o Gilberto Braga para escrever. Só que uma das questões importantes é que, para muitos novelistas da Globo, né, ir do horário das 9, na época horário das 8, para o horário das 6 era um rebaixamento. Então, em A Força do Desejo, ele junta um monte de clichês, ele faz uma abordagem da questão da escravidão que é muito complicada, que é uma das minhas críticas, você colocar um escravizado defendendo o seu senhor e defendendo a necessidade da mão de obra escrava. E não é colocar alguém que seja antipático, é colocar uma pessoa, uma personagem que é uma personagem simpática nesse papel, eu acho bem, 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 bem problemático. Mas, de qualquer maneira, né, até o momento a trama está me prendendo. Né? Eu sei que já vai entrar numa parte que efetivamente eu acho que é onde que é a história da escrava branca, em que o Gilberto Braga, ele vai se projetar, né, como um grande novelista, graças à Escravizaura, a adaptação de Escravizaura, que ele não gosta, mas ele vai lá e vai ver Escravizaura, ele vai trazer de novo a trama de uma escrava branca e a coisa não vai ser tão bem desenvolvida assim, eu acho. Mas tudo bem. Mas assim, a muito boa surpresa em termos de novela foi a novela Bambolê, uma novela de 1987, então eu vi criança e eu ficava assim, poxa, eu queria que essa novela repetisse, é uma novela que se passa na década de 1950, mas pensava assim, não, 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 deve ser uma lembrança infantil e, de fato, essa novela, talvez hoje, seja uma novela sem graça. E muito pelo contrário. É uma novela muito bem articulada. O autor da novela, esqueci de anotar, deve aparecer na tela, eu devo colocar. Ele faleceu, né, precocemente por conta do HIV. O HIV era, né, uma desgraça na segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, e a minha geração de crianças e adolescentes viu gente muito boa agonizar meio que em público e perder a vida de forma muito precoce.
E o autor dessa novela, ele também faleceu, né? Muito precocemente ali. Então, Bambolê está mostrando a década de 1950 e, diferentemente das novelas contemporâneas, em que introduzem lá personagens progressistas artificiais, ou, né, que colocam os protagonistas, né, como porque são os protagonistas, são personagens positivos, falando coisas, né, que são muitas vezes muito deslocadas da época em que a história se passa, Bambolê não é nada disso. Então, mesmo o protagonista, que é uma personagem positiva, que é o pai de três moças, ele tem comportamentos machistas que são comportamentos machistas daquele momento da década de 1950. Né? O sujeito, que é o amado da mocinha, também tem os seus comportamentos problemáticos ali, né? E tá com a mocinha, mas tá com outra moça também, e se dividindo. Isso não apareceria numa novela hoje, porque o grande público não conseguiria digerir essa situação como aceitável, né? Então, as personagens progressistas na novela, são progressistas dentro dos limites que aquela década de 1950, Brasil, 1958, a história permitiu, né? E, no final das contas, são vistas meio como alienígenas, porque eles são pessoas anormais dentro de uma sociedade que era uma sociedade conservadora ou uma sociedade hipócrita. Então, assim, acho que a novela retrata muito bem isso e me parece que a intenção do autor era efetivamente essa. Comparando, por exemplo, com A Força de um Desejo, que é de 10 anos, mais de 10 anos depois, você vê a forçação de barra para que personagens escravagistas sejam consideradas boazinhas. Então, tá vendo o episódio de hoje, na verdade ontem, né? É, em que um dos mocinhos fala: Não, Fulano, você é meu melhor amigo, mas aquele melhor amigo é o escravo. Como assim, meu melhor amigo? E o seu melhor amigo continua sendo escravizado na sua fazenda e foi para o tronco porque o feitor malvado colocou e você não fez nada. Então, assim, é um progressismo muito falso e muito hipócrita, mas que está sendo colocado ali, né? Não para mostrar que é falso e hipócrita, mas como se aquilo fosse normal. Tipo assim, eu trato meus escravos como se fossem seres humanos. Já em Bambolê, não, né? Você tem lá a tia moralista, você tem o pai que é mulherengo, mas diz assim: filha minha não trabalha fora de casa, eu tenho que sustentar a família, que são pensamentos bem adequados àquela época e que estão na boca, no caso desse pai, de uma personagem que é o protagonista, é uma personagem positiva. Então, assim, eu fiquei muito feliz e eu estou acompanhando com muito prazer essa novela que é Bambolê. Chegamos ao final da nossa retrospectiva. Já estou, acho, com a terceira roupa diferente, porque eu tive que regravar o encerramento, porque eu tinha esquecido que a New Pop relançou o 1945. Esse aqui é o Orion, meu gatinho caçula. Ele é muito amoroso. A New Pop relançou o 1945, que foi o seu primeiro shoujo, e eu escrevi, né, textos para este volume, comentando aspectos históricos, porque esse mangá ele fala de uma sociedade de resistência ao nazismo que é fictícia, mas que foi inspirada em uma que existiu, que é a Sociedade da Rosa Branca. E também, né, a Pipoca Nankin anunciou um mangá novo e um mangá josei da revista Phil Young, que já liberaram inclusive a capa. Esse mangá ele se chama Confins de um Sonho. Eu tinha anotado o nome em japonês, mas eu não sei onde eu coloquei, mas de qualquer maneira eu vou colocar escrito em algum lugar, tá? Porque eu perdi também. Eu tive vários bugs, então eu perdi a gravação que eu tinha feito hoje pela manhã, dia 31. E eu não sei onde ela foi parar, tá no meu computador. E lá eu falava o nome em japonês do mangá. Então a Pipoca Nankin anunciou um josei. Parece um mangá bem interessante. Este mangá saiu na revista Phil Young e conta a história de uma senhora idosa. Está na moda mangás no Japão, que tem como protagonistas pessoas com mais de 50 anos, porque a população está envelhecendo e ela continua lendo mangá e ela quer se ver dentro desses mangás. Então,
Protagonistas têm 50, 60, 70, 80 anos até, tá? Então essa senhorinha, ela vive com a filha, com a neta e com a bisneta. Ela tem problemas de memória e ela fica sabendo que a melhor amiga do tempo de colégio morreu. E aquilo vai detonar uma série de lembranças que ela fazia tempo que não vinham para ela e que ela lembra dos tempos de escola e de um amor proibido que ela viveu. É um mangá, provavelmente Yuri, né, que fala desse amor entre duas moças lá atrás, provavelmente nos anos 30 ou nos anos 40 do Japão. Então é muito interessante, né? Esse mangá foi anunciado ontem, eu já tinha gravado tudo e estava tentando gerenciar os problemas para levar esse programa ao ar. De qualquer maneira, o ano de 2022, ele chega ao fim, foi um ano cheio de grandes emoções, principalmente para aqueles que tinham medo de que o Brasil mergulhasse mais uma vez, né, mergulhasse ainda mais fundo no poço das ideias extremistas de direita, do fascismo, sim. Né? Eu estou feliz que o Bolsonaro foi derrotado e fugiu do Brasil ontem, né? Não vai passar a faixa. Eu estou realmente muito mais tranquila de saber que, mesmo com todo o esforço para ganhar votos, né, usando dos estratagemas lícitos e ilícitos disponíveis, ainda assim ele perdeu. Né? E essa derrota foi uma vitória para o Brasil. Então, amanhã, dia 1º de janeiro de 2023, começa o momento de reconstrução do país. Tá? E vai ser um momento difícil, e eu espero que a gente nunca retroceda a esse horror, né, que nós vivemos nos últimos 4 anos e que tendiam a se tornar piores com o novo mandato. Se você até agora não percebeu, né, que você está diante de uma pessoa, né, que não é de direita e que muito menos de extrema direita, bem, estou explicando para você que eu não sou. Então, estou muito feliz e estou muito aliviada. E esse meu alívio, ele é por todos nós, não é só por mim, não. Né? Não é só pela Valéria, não é só pela família da Valéria, pela filha, né? Porque eu tenho uma filha, Júlia. Não é só pelos meus amigos, mas é por todos nós. Então, um 2023 melhor para todos e todas e que nós possamos ter coisas muito melhores a comentar no final do ano que vem, que estejamos aqui todos juntos. Tchau, tchau para vocês.